Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria pedir desculpas por esse atraso de 40 minutos na nossa agenda. Isso já é fruto do professor Diniz implantando sua metodologia de trabalho, já trabalhando além da programação básica. É uma satisfação estarmos aqui para a apresentação oficial do nosso novo treinador, professor Fernando Diniz, e de sua comissão técnica, também formada pelos auxiliares Evandro e Ricardo e pelo preparador físico Wagner. O professor Diniz é um treinador cujo currículo fala por si só, né, e que também tem uma visão e conceitos de futebol muito alinhados com aquilo que nós pretendemos para o Vasco daqui para frente. E, além disso, o mais importante, né, como ele mesmo já disse no seu vídeo de chegada, disse na sua entrevista pós-jogo na última terça-feira, além do Vasco ter escolhido o professor Fernando Diniz, o professor Fernando Diniz também escolheu o Vasco da Gama. E isso é fundamental porque num momento de transição que nós vivemos, num momento de fortalecimento do clube que nós estamos vivendo, é fundamental que nós tenhamos todos os profissionais e principalmente a nossa liderança da comissão técnica querendo estar no Vasco e acreditando que esse projeto ele dará certo. Então, professor Fernando Diniz, seja bem-vindo de volta ao Vasco da Gama. Vou lhe entregar aqui um kit de boas-vindas do nosso mais novo sócio gigante, né? A gente não vai agora. Sócio? Sócio a partir de agora, né? Muito obrigado. Uma camiseta. Tirar uma fotinha. Com a sua carteirinha. Deu? Deu. E também uma camisa oficial do Vasco. Vamos tirar o verso. Olha a responsabilidade. Olha isso aí. É muito, hein? O homem aí. Perfeito. Professor, obrigado, tá? Com vocês, então, o professor Fernando Diniz para a entrevista coletiva. Isso aqui deixa aqui. Pode deixar para cá. Isso aqui deixa ficar comigo. Podemos. Oi, Diniz. Boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo Lai, TV Globo. Bom, já tem uma missão complicadíssima, você sabia, né, disso quando assinou o contrato, né? Já no sábado tem contra o Fortaleza, jogo em São Januário, e o time está na zona de rebaixamento. A minha pergunta é saber, assim, com o elenco que o Vasco tem, com o seu trabalho, né, a capacidade aí de todos, esse time do Vasco, ele tem condições, no seu ponto de vista, para brigar lá em cima, para conseguir aí tentar uma vaga de Libertadores, bem longe da situação atual que o Vasco vive? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta a um convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Diniz, boa tarde. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. É uma honra tê-lo aqui, né? Representando essa imensa torcida. Diniz, boa sorte também. E queria fazer a seguinte pergunta. Seu estilo, até escrevi para não alongar aqui na pergunta. Seu estilo exige intensidade e decisões rápidas. Qual a importância do preparo mental e como é trabalhado no dia a dia para manter o elenco focado e equilibrado? Boa sorte mais uma vez, professor.
Muito obrigado. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Boa tarde, Diniz. Thiago Carvalho, da Band. Prazer poder voltar a falar com você. Bom, eu acho que desde que a gente trabalha com você aqui no Rio de Janeiro, em outros clubes, e até na primeira passagem pelo Vasco, a gente sempre viu muito o teu trabalho lado humano também, de ter uma relação com os atletas, de poder entender um pouco quem eles são, além do jogador de futebol. E acho que aqui no Vasco, há alguns anos na cobertura do Vasco, a gente vê sempre muitas declarações do tipo: a torcida é quem segura o time, a torcida é quem apoia o time do Vasco. Você acha que esse teu preparo pelo lado humano, de poder capacitar esses jogadores, talvez mentalmente também, psicologicamente, é algo que te traz ao Vasco também, além da questão esportiva, futebolística, mas o teu lado de entender os atletas, de poder trabalhar esse lado deles também, é algo que te quis trazer ao Vasco, que te fez vontade de trabalhar aqui? Parece que o Vasco precisa disso. Eu acredito que sim. Não uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida, é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que ela é diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu jogar em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, quando eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta, eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se juntava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Diniz, boa tarde. Rodrigo Crevelário, Digão, do podcast Cruz Maltino. Recentemente você foi no Charla Podcast e botou ali suas essências ali de o que você imagina de futebol, né? O que você almeja ver em futebol. Por sinal, até você falou sobre quando o jogador é criança, não quer dar bicudo para frente e tal. Hoje você vê no elenco do Vasco, que tem jogadores de qualidade, você enxerga que você vai conseguir
botar o time jogar todo mundo agrupado, da sua forma que você gosta de colocar o time para jogar? Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso já aconteceu no jogo do Lanús e aconteceu muito mais até do que eu esperava que fosse acontecer no primeiro jogo. E os jogadores, acho que eles, pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada. Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou de fato bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente. É um trabalho de muitas mãos, não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Olá, Diniz. Boa tarde. Danilo do Expresso 1923. Eu fiz a pergunta para você lá em Lanús sobre o rendimento do time no jogo. E você fez um diagnóstico em relação ao segundo tempo sobre a questão emocional e de insegurança, às vezes, do time para fazer as decisões certas. Esse diagnóstico também foi feito pelo Carille e pelo Felipe nas passagens deles como treinadores. Pensando nessa maratona de jogos, o Vasco tem 5 jogos em casa, tirando do Fluminense no Maracanã, mas no Rio de Janeiro. E um time que às vezes cai o rendimento no segundo tempo, fica-se a dúvida se é a parte tanto emocional quanto física. Nuno, Coutinho, a gente vê que não estão conseguindo render. A queda do futebol também de Hugo Moura e Piton, pilares desse time. Como é que você vê, quais são as ferramentas suas nesse curto espaço de tempo para dar um gás e para melhorar essa parte emocional e física para essa arrancada do Vasco, para não ter problemas no Brasileirão e conseguir as classificações na Copa? Obrigado. Boa pergunta também. Eu acredito que o trabalho, assim, a gente tem que atacar todas as frentes. No jogo do Lanús, para mim, o segundo tempo, o que foi determinante, eu já falei isso com os jogadores, passando o vídeo, e fiz eles refletirem, pensar o que aconteceu no segundo tempo. A ideia muito clara que eu tenho, o gol com 8 minutos, ele foi o ponto crucial para a equipe cair de rendimento. Foi abrupto. A gente não começou o segundo tempo mal. A gente começou igual, terminou o segundo tempo. Aí quando tomou o gol, o time perdeu energia, perdeu ânimo, gerou um pouco de dúvida, um pouco de desconfiança daquilo mesmo que a gente estava fazendo, que a gente já tinha mostrado que a gente poderia ganhar do Lanús lá dentro. Quando a gente tomou o gol, parece que a gente, naquele momento, deu uma desistida de que a gente poderia ganhar. Então, para mim, esse aspecto anímico, ele foi muito na frente da questão física e da questão tática. Tá? Ao mesmo tempo, quem tem de positivo? Porque jogar o primeiro tempo da maneira como jogou, lá também não era fácil, porque o momento é muito adverso. Então, os sinais positivos do time, eles foram, para mim, inequivocadamente maiores e mais positivos do que os fatores negativos. Eu acredito que a gente, partindo do que aconteceu no primeiro tempo, e melhorar a equipe, e, obviamente, ir preparando, porque aconteceu. O que a gente tem que fazer com o que aconteceu? Aprender. O time não pode desmontar porque tomou um gol, porque o futebol continua como a vida. A vida, quando a coisa acontece e você tem um revés, aquilo pode até te fortalecer. A gente podia ter criado mais ânimo, vamos nos juntar mais e vamos virar o jogo. Se tivesse virado o jogo, teria sido uma coisa muito mais legal se tivesse ficado 0-0 ou se tivesse ganho 1-0, porque é mostrar superação. Então, quando vem o time aprender que quando vem um momento adverso, não acabou, as coisas não acabaram. Pode ser o início de uma coisa boa. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte. Eu acho que quando vem esses momentos de descida no futebol, a gente tem que saber melhorar, porque esses momentos eles podem nos ensinar muitas coisas para a gente fazer um time muito forte. Olá, Diniz. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Vasco. Joel Silva, do canal Colina em Foco. O presidente Pedrinho, inclusive, em entrevista ao canal, ele disse que o Vasco, né, teria um time, um elenco top 8 do futebol brasileiro, mas é claro que o desempenho é o que faria o Vasco subir até dessa posição ou até mesmo estar mais abaixo. Hoje o Vasco ocupa a zona do rebaixamento. E eu queria saber de você a sua análise em relação a esse elenco, se você concorda com o presidente que dá para o Vasco disputar de fato na primeira página, ou até mesmo aonde você imagina poder chegar com esse time do Vasco. Além do Campeonato Brasileiro, evidentemente, mas também se tratando de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Obrigado. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva,
aqui no Vasco, mas eu, para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco está. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. E isso, para mim, não é discurso. Nunca foi na minha vida. Por isso que eu estou aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei num time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, valorizar jogadores. Depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. Diniz, boa tarde. Primeiramente, bem-vindo, né? Rodrigo Calvino, 365 Scores. Então, pegando esse gancho do elenco, uma das referências técnicas é o Coutinho. E ele não vem tendo o melhor momento com a camisa do Vasco e tem tido um rendimento físico abaixo, principalmente na questão do segundo tempo, assim como o restante do elenco. Queria saber de você se você tem algo planejado para ele especificamente e se ele é indispensável como você pensa futebol. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com um jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, um dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. Diniz, Tébaro do Grupo Globo, boa tarde. O centro de treinamento aqui é um tema central no cotidiano do Vasco já há algum tempo. Existe uma expectativa do clube e da torcida de que haja uma reforma maior aqui de expansão. O próprio clube separou um orçamento no início do ano para executar essa obra. No momento até é aguardado ali para o segundo semestre, porque ainda vai haver obra da prefeitura aqui, mas enfim, eu quero saber o que foi conversado. Já deu para ver que estão fazendo coisas novas ali, devem inaugurar mais alguma coisa nos próximos dias, mas ainda numa estrutura de container, né, nada definitivo. O que foi conversado com você? Se foi conversado alguma coisa sobre estrutura de CT, o que você pensa? Se você pensa, por exemplo, em cobrar, enquanto você tiver aqui, melhorias no CT, isso é importante para você. E principalmente porque você esteve aqui em 2021, né? O que você viu diferente também da sua primeira passagem para cá? Obrigado. Não, é importante a tua pergunta também. Eu acho que está no pensamento da direção, as melhorias do CT. Algumas coisas estão diferentes da minha primeira passagem, mas ainda de maneira incipiente, por conta que está ainda em container, esse tipo de coisa. A gente sabe também aqui que de 21 para cá teve mudança aqui por conta da prefeitura, iluminação, está chegando, não sei se chega água direto hoje em dia, como é que é, a luz elétrica também. Tem uma área molhada que eles devem, a parte da piscina, inaugurar, dentro de, talvez, depois que voltar da parada para o campeonato do mundo de clubes, ela já vai estar funcionando. E está todo mundo empenhado nesse sentido. E vai melhorar aos poucos, mas não vai melhorar de uma hora para outra. E também não acho que nesse momento é o ponto central das coisas, sabe? Nesse momento a gente tem que trabalhar aquilo que tem
o essencial aqui tem campo bom para treinar, tem uma estrutura que atende aquilo que a gente precisa, obviamente que todo mundo pensa em melhorar, e o principal do Vasco é a estrutura humana, que eu acho que tem muito clube que tem estruturas muito melhores que o Vasco, a estrutura humana às vezes deixa a desejar. Eu sempre uso uma metáfora, eu prefiro ir no hospital ruim com médico bom do que ao contrário, que está num médico bom, num hospital bom com médico ruim. Eu aqui tem, nesse sentido da metáfora, aqui tem médicos muito bons em todas as áreas, tanto na área da gestão, quanto na área da saúde, quanto na área da preparação física. E quando assim o resultado não vem, a gente acha que todo mundo é ruim no futebol por conta do resultado. E isso eu sempre bato nessa tecla do resultado ser o único norteador para as nossas opiniões. Eu sei do pessoal que tem aqui. Tem médicos aqui que é o nível máximo de medicina, de cara que eu confiaria o meu joelho para ser operado ou o meu coração para ser analisado. Mas quando o momento é ruim, a gente começa a achar defeito em tudo quanto é lugar. E aqui a gente tem muito mais predicados do que defeitos aqui no Vasco. Certamente isso. Diniz, boa tarde. Aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance. Durante o período de negociações, você não só estudou o elenco do Vasco, mas também estudou a base do Vasco, buscando informações, métricas sobre jogadores e tudo mais, enfim. Você é um técnico que, pelos clubes que passou, costuma utilizar muito a base. Se a gente fosse citar inúmeros casos aqui, a gente vai ficar a tarde inteira. Quais jogadores da base do Vasco te chamam mais atenção dentro do modelo de futebol que você pensa? Bom, eu de fato... Eu analisei um pouco, mas é pouco que eu analisei da base do Vasco, mas vou analisar cada vez mais. Ontem, por exemplo, eu assisti o jogo, eu tenho informações desde quando nós começamos as negociações e a gente vai ficar de olho. Eu não quero citar um jogador ou outro de maneira específica para não gerar uma expectativa grande e depois haver uma cobrança desnecessária. Mas certamente eu estou de olho na base, isso você pode ter certeza. Eu vou acompanhar, vou começar a trazer mais os meninos, sim, que eu puder, para poder treinar com a gente, para eu saber se tem alguém pronto para jogar. Não é uma promessa, a promessa é de olhar e de me empenhar para ver se tem gente pronta para jogar. Porque assim, a gente tem essa ânsia de botar jogador na base, mas às vezes se botar no momento errado e o jogador ir mal, depois também a torcida não quer mais saber do jogador, porque a torcida quer que o jogador jogue bem. Ela quer que seja o jogador da base, todo mundo quer. Porque a melhor coisa para um clube de futebol é o jogador da base jogar no profissional, quando ele dá conta. Porque ele é jovem, porque ele é patrimônio do clube, e se ele começa a jogar, a tendência dele, se ele já está jogando, é só melhorar e melhorar rapidamente. Então isso eu tenho muito claro para mim. Se tiver condição, eu ver que o jogador está pronto, que vai entrar e vai ajudar, eu vou ter esse olhar de maneira muito especial para eles. Diniz, boa tarde. Jonatas Santos, canal BTB Esporte, seja bem-vindo. Queria te perguntar em relação ao planejamento, já sobre a janela que se abre lá no dia 10 de julho, se inclusive saiu algumas informações que o Diniz havia pedido Lima, Brian Rodrigues, queria saber se procede a melhor forma da gente esclarecer ele perguntando isso, se já há essa participação ativa sua em relação ao planejamento sobre reforços do clube para a próxima janela. Obrigado, Diniz. Obrigado pela pergunta. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora, zero, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo, a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo. Melhorar a coletividade. E, pontualmente, a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil. Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. Boa tarde. Boa tarde, Diniz. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela.
Há um ano e meio atrás, mais ou menos, você era campeão da Libertadores, campeão da Recopa, estava na seleção, estava muito em alta. Aí vem um campeonato brasileiro, um começo brasileiro ruim com o Fluminense, trabalho vice da Sul-Americana com o Cruzeiro. Aí parece que as coisas mudam muito de um tempo para outro. Isso também acontece com o jogador, com o clube, que uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Eu queria saber pessoalmente para você, como você encara agora esse novo trabalho? Uma chance de dar uma volta por cima, é uma redenção na carreira, nesse curto período, assim, que a gente sabe que há pouco tempo você estava em alta e agora começa a questionar o seu trabalho. Como você encara isso pessoalmente, essa oportunidade que é agora no Vasco? Então, isso é uma pergunta muito boa que você faz, porque eu, assim, diferente da maioria das pessoas, eu não sou um cara que foco só no que está acontecendo do resultado. O resultado, ele é muito, às vezes, é a coisa mais importante em determinado momento, mas não é a única coisa importante. Nesses momentos, quando os resultados não aparecem, só tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, que é melhorar. Então, quando não acontece, você pode perder o jogo, você pode perder o campeonato, mas você não pode perder as coisas essenciais da sua vida. A capacidade de resistir, de melhorar, de você ficar mais forte, ficar mais inteligente. Porque quando as coisas... Então, assim, se você fala para mim, como é que você está agora? Hoje, mas seguramente eu sou um treinador muito melhor do que o treinador que foi campeão da Libertadores. Isso quer dizer que o Vasco vai ganhar tudo? Não quer dizer que o Vasco vai ganhar tudo, mas que eu sou uma pessoa melhor, um treinador melhor, isso inequivocadamente. Inexoravelmente é assim que acontece comigo, porque eu não desisto das coisas, assim, não desisto. É impossível para mim o negócio. O futebol é muito mais do que o placar final do jogo para mim, do que a conquista do título, do que a perda do título, do que estar na zona de rebaixamento. É uma coisa maior. Para mim, já falei isso algumas outras vezes, ser campeão, ganhar de verdade, é uma coisa que seria todo dia. Não é porque você levanta uma taça que você é um campeão. Eu tive vários treinadores ou jogadores que jogaram comigo que ganharam, mas não tinha veia de campeão, não tinha espírito de campeão, não era uma pessoa campeã, não era um exemplo. Se eu pegasse meu filho, eu falasse, acompanha esse cara aqui que ele é um exemplo de gente, de campeão. Então, para a gente ser exemplo de gente, das coisas que interessam mesmo, você não precisa necessariamente ganhar a taça. Elas vão te acompanhar de uma maneira meio que natural, vai ser o efeito e não a causa. E a gente tem controle sobre a causa. Só que a gente se perde muito nos efeitos. Então, quando perde, a gente fica assim numa vontade muito grande de achar logo os culpados para tentar resolver o problema, que nunca é resolvido dessa forma. Quando os problemas aparecem, a gente tem uma tendência muito grande de empurrar o problema. Todo mundo vai empurrando para algum lugar, mas ninguém pega o problema para resolver. Então, fazer as coisas no futebol brasileiro, e aqui no Vasco, de maneira especial, é uma coisa bastante difícil. Então precisa muito trabalho, precisa de muita gente, ninguém vai fazer nada sozinho. Então eu estou muito feliz de vir para cá. Eu acho que eu venho mais preparado do que eu estava, por exemplo, quando eu cheguei no Fluminense, muito mais bem preparado. Então eu acho que eu posso colaborar e quero colaborar, e talvez o meu maior predicado nesse momento seja a minha vontade de ajudar. Espero que consiga. Boa tarde, sou o Bruno aqui do canal Resenha Vasco. Repassando aquela sua resposta anterior sobre o mental dos jogadores, você falou a respeito do segundo gol contra o Lanús, que eles deram uma baixada no mental, do primeiro gol do Lanús, desculpa. Aí minha pergunta é a seguinte, essa sequência de jogos decisivos, a partir no sábado nós vamos ter um jogo com São Januário, provavelmente a torcida vai cobrar, vai ter cobrança. Como você vai trabalhar esse mental para os jogadores na próxima terça-feira, quarta-feira, vamos ter um jogo decisivo pela Copa do Brasil, depois na outra semana contra o Melgar, e nesse meio os jogos do Brasileirão? Com essas cobranças da torcida e de confiança do torcedor. Pô, se eu fosse responder essa pergunta difícil de ser respondida, vou trabalhar trabalhando. Então, mas é difícil responder. Eu estou trabalhando, vou trabalhar no meu limite máximo. Conversar com os jogadores, passar vídeo, colocar os caras, mostrar, como eu falei na minha outra resposta, que é um momento difícil, mas um momento difícil, ele pode te botar para baixo e pode ser o grande trampolim para você ir para cima. Que a gente use esse momento difícil, de dificuldade, para ser um trampolim. A gente tem que conseguir se fortalecer com o momento ruim do Vasco. A gente não pode se enfraquecer com ele. E eu acho que os jogadores estão entendendo, porque os jogadores são capazes. Os jogadores, nesse tempo, eles oscilaram nesse momento um pouco mais para baixo que para cima, mas teve momentos muito bons também. Então, eu acho que a gente está se juntando, é muito pouco tempo, mas acho que a amostra inicial ela é muito boa. E repito, eu tenho muita confiança nos jogadores, tenho muita confiança na direção, e a torcida, nem se fala, se a torcida ela vai para o estádio, se ela cobrar, a gente tem que saber absorver a cobrança e transformar naquilo em energia para a torcida ir junto com a gente. O torcedor está sempre na dele, ele está certo. Esse torcedor do Vasco, de maneira especial,
que todo mundo sabe que é uma força da natureza a torcida do Vasco. Então a gente tem que se esforçar para corresponder, para criar conexão com a torcida. Professor Diniz, seja muito bem-vindo ao Gigante. Torço muito para que dê certo o trabalho. A gente sabe que o Vasco da Gama tem hoje alguns jogadores, claro, com contrato, mas não participando do grupo, e também alguns jogadores em fim de contrato, ou até jogadores com contrato um pouco mais longo que não estão sendo utilizados. Casos de Payet, com contrato se encerrando, grande jogador. Temos o Jean Davi, que também veio contratado, é pouco utilizado. E as questões do Capasso e também do Riquelme. O Capasso, uma questão especial. O Felipe Loureiro, diretor técnico, disse que não utilizaria, questão mesmo de escolha. Eu quero te perguntar, existe mesmo algo definido em relação aos jogadores já de martelo batido de esse não vai ser utilizado, ou esse elenco ainda está completamente em avaliação, contando também com os jogadores afastados? Obrigado. De maneira geral, ele está em avaliação. Acho que tem algum caso ou outro que pode se enquadrar o Capasso, tem uma situação mais definitiva já. Tá? Mas o Payet, que está terminando o contrato, o Coutinho, todo mundo está sendo olhado. Alguns vão ter pouco tempo para serem vistos, mas se a gente achar que é importante para o Vasco a renovação, elas vão acontecer. Fernando Diniz, boa tarde. Bruno Braz, do UOL. Fernando, é um assunto que eu tenho certeza que você já resolveu internamente. Eu acho que eu já sei o que é. Mas eu acho que é uma oportunidade que você fechou aqui, aí, enfim, já muito foi falado, eu tenho certeza que você já resolveu, mas é uma oportunidade de botar uma pedra nesse assunto e olhar para frente, que foi a questão com o Tietê, enfim, que inclusive você colocou como titular aí no jogo contra o Lanús. Boa tarde. Não, eu nem coloquei, ele que se colocou em titular, inclusive pela história que ele tem comigo. Ele tem 4, 5 anos que o Tietê jogou comigo, talvez seja um dos jogadores que mais atuou comigo na minha carreira. E ele é um excelente jogador, e essa pedra já está em cima há muito tempo. Ela talvez não esteja para vocês, mas em mim, eu falo para vocês o seguinte, de alguns momentos assim eu tenho uma iluminação de que eu faço as coisas muito de coração. O que eu faço para os jogadores é basicamente o que eu faço para os meus filhos. Então aquela minha ação com o Tietê, se fosse meu filho, eu teria feito igual. Eu falo assim, errado, e errar como erro com meu filho. Então na época eu pedi desculpa, que é o que eu posso fazer, e seguir minha vida. Porque assim, eu sou um cara amoroso, eu sou rigoroso e muito amoroso. Então eu consigo ajudar. O John Kennedy no Fluminense, por exemplo, ou o Brenner no São Paulo, ou tantos outros que você vê, o Bruno Guimarães. Se vocês tiverem uma boa vontade, vocês vão ver assim, mas todos eles, em algum momento, teve algum momento daquele com o Tietê. Porque aquilo é uma ferramenta que na hora que discute, acontece coisa, depois você bota, baixa e você segue para um bom caminho. Porque faz parte do processo. Não é um processo linear, lisinho, é um processo que essas coisas acontecem, mas a gente sai daqui de um ponto daqui e vai parar aqui. Tá? Então foi uma coisa que aconteceu, que está totalmente superada, ele conseguiu jogar e jogar muito bem, então acho que foi uma das melhores partidas que ele fez aqui, e é isso, e a gente espera que a gente seja muito feliz junto aqui no Vasco. Diniz, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, prazer em revê-lo, tudo bem? Pode ser que eu esteja errado, você me corrija. Imagino que com o teu trabalho o Coutinho esteja para o Vasco, como o Paulo Henrique Ganso estava para o Fluminense, que quando você o recuperou e é o jogador de talento que a gente observa, e com o passado. Me parece em situações parecidas, você me corrige. Mas voltando a falar da base até, o Vasco tem o DNA de usar jogadores da base, o presidente veio da base, diretor técnico, enfim, você conhece bem, você enfrentou muito. Há 2 jogadores hoje que vieram da base há alguns anos e que não têm performado. Um, inclusive, nem para o banco tem ido muitos jogos, que é o Souza. E o Alex Teixeira, que você elogiou. Queria que você falasse para o torcedor o que você pensa a respeito desse trio, né? Do Felipe Coutinho, nessa alusão que eu fiz, essa comparação ao Ganso, e Souza com o Alex Teixeira. Não, o Felipe Coutinho eu já falei bastante, assim, é um jogador, é um presente para o Vasco e para o futebol brasileiro ter a presença dele aqui hoje. É o que eu acho. Como foi quando o Marcelo voltou, são jogadores que acho que trazem muito brilho a todo mundo. O Alex Teixeira é um jogador que jogou num nível muito alto em sua carreira. Às vezes ele pode estar aqui no momento que o torcedor fica chateado, porque o torcedor quer que performe e fica com aquela imagem do grande jogador que o cara já foi e tal. Mas ele é um jogador que e contra mim, quando eu estive no Fluminense, ele quase sempre jogou bem.
Então, é um jogador que eu tenho, eu vou olhar. Se ele estiver performando e eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. E eu vou procurar ajudá-lo. O Souza eu tive menos contato até agora, mas foi um jogador também que teve uma carreira extraordinária. Teve momentos aí de ser um jogador de seleção brasileira e estava jogando pouco. Mas o Alex, pelo fato dele ter vindo antes e eu ter visto ele jogar, inclusive contra o Fluminense, ele fez um gol, no outro jogo ele deu passe contra o Fluminense, então ele acabou indo bem e eu tenho uma memória mais fresca do Alex. E do Souza eu tenho menos memória recente, porque ele tem jogado pouco, mas é um jogador que tem um passado que ele fala por si. Agora, o que vai acontecer para frente eu não sei, mas todos eles, esses três, você citou de maneira específica, mas todos os outros que estão aqui, eu vou olhar e vou procurar ver aqueles que vão ajudar mais o Vasco. Aqui, Diniz, boa tarde. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Numa resposta anterior sua, você mencionou quando você assumiu o Fluminense lá em 22, não estava numa temporada tão consistente assim, e você teve os resultados que teve, minha opinião, foi o seu case de sucesso na carreira. Eu queria que, se fosse possível, você traçasse alguns paralelos com o que você encontrou no Fluminense naquela época e o que você encontra no Vasco aqui hoje, que você possa dizer que deu um caminho de sucesso pela frente para o Cruz Maltino. Eu acho que basicamente, talvez duas coisas, uma meio factual, que os dois times estão hoje na zona de abaixamento, estão performando mal. E acho que segunda coisa, acho que são dois times com bons elencos, que os jogadores naquele momento estavam jogando abaixo daquilo que eles poderiam render. Eu acho que essas são as duas coisas principais. Diniz, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaíno, seja bem-vindo ao Vasco novamente. O futebol, a gente sabe que é muito resultadista, principalmente no Brasil, o futebol brasileiro. Você já falou claramente da relação que você tem com o presidente Pedrinho, que você vê que o futebol é mais do que o resultado, também o desempenho é muito levado em consideração. Mas em outros clubes, em últimas passagens, no Cruzeiro, você saiu com uma certa rusga com a diretoria, você teve a situação com a CBF também, que você já declarou que não gostou muito de como foi lidada a situação. Você se sente mais seguro de ter o respaldo, na total confiança do presidente, que já declarou também que não é de demitir treinador? Você acha que... E a sua forma de jogar demanda muito isso, muito tempo, né, para os jogadores entenderem o seu estilo, né, você demanda um pouco mais de tempo para poder colocar em prática, tem que ter mais paciência para até funcionar, até começar a encaixar. Para você, como é para você estar num clube em que geralmente arrebenta sempre para o treinador, né? Quando a coisa não funciona, o treinador geralmente é um dos primeiros a mira. Como é que é para você estar num clube e contar com essa segurança, digamos assim, entre aspas, de ter a confiança total de um presidente como você tem do Pedrinho? Para mim, assim, o fato do Pedrinho estar aqui, e o Felipe também, mais especificamente do Pedrinho, foi também um fator decisivo para vir para cá. Porque quem vai mandar em mim é muito importante. Para mim sempre foi muito importante. Se a gente pegar um trabalho... Vou pegar dois trabalhos que eu acho que foram muito bons que eu fiz de times com camisas pesadas, o São Paulo e o Fluminense. Eu jamais vou fazer sozinho. Eu não tenho a pretensão e nem gostaria de fazer sozinho. Então, essa figura por cima de mim, porque eu tenho uma visão que o futebol não é só o resultado imediato. E aí, se a pessoa acredita no trabalho, eu acredito muito mais no trabalho que vai gerar o resultado final do que a gente fica numa ilusão meio infantil de que o resultado, se a gente ficar pensando no vamos ganhar, e os caras querem trabalhar para ganhar. Eu acredito muito na capacidade que você tem de trabalhar para poder obter o resultado. Se uma pessoa que vai mandar em mim, uma pessoa que está conectada com o resultado da quarta e domingo só, a chance de dar certo, ela fica muito diminuída. Então, no São Paulo, eu fui um time que eu fui muito bem suportado, pelo Raí, pelo Passo, na época, e pelo Leco. Então, assim, teve momentos de dificuldade, que se fosse perguntar ou fazer uma enquete, tem que mandar embora. E aí, não, o cara está vendo todo dia, porque o cara vê. Então, o cara enxerga a realidade, que a realidade, ela às vezes ultrapassa o resultado. Às vezes não, ela sempre ultrapassa o resultado, a realidade. E aquilo teve uma chance, o São Paulo, de, no final, ganhar 2 títulos importantes. Que teve uma troca de gestão no final, que acho que se não tivesse, a nossa chance de ganhar, ela seria muito grande. Tá? No Fluminense aconteceu algo parecido. Então eu tinha uma relação excelente com o Paulo Gione, que excede os limites do futebol, uma relação muito próxima mesmo, um grande amigo meu. E a relação também com a parte diretiva, com o Fred, com o Mário, também ela foi boa. Então, assim, a gente sabia o que estava acontecendo. E aí isso foi decantando para todo o ambiente. Porque com os jogadores eu sempre me viro.
os caras, que é meu objeto central de melhoria do meu trabalho, é o jogador. E aqui eu sinto isso. Então, e assim, e nos primeiros momentos, eu sempre gostei do Pedrinho, sempre gostei do Felipe. Muito, a gente tem uma sintonia. Mas, assim, eu estando aqui de maneira, sendo bem sincero, bem honesto com vocês, o Pedrinho é um tipo de pessoa muito diferente. É um cara assim, talvez uma das pessoas, se não for a que mais merece, mas que mais merece o sucesso do Vasco é ele próprio. É uma pessoa diferente, que o futebol, com todos os sofrimentos, as dores que ele sentiu, ele consegue transformar isso em coisa positiva. Então, acho que o Vasco ele tem muita sorte de ter o Pedrinho como presidente, além de ser um dos grandes ídolos da história do clube, e o Felipe também. É uma pessoa diferente, que tem tudo para fazer, daquilo que eu penso da vida e do futebol, tem uma conexão muito forte. Então, eu acredito que ele merece muito. Ele é uma pessoa ainda muito melhor, depois que você conhece um pouquinho mais de perto, do que aquilo que eu já imaginava quando a gente não tinha ainda tanta aproximação. Então, eu espero de verdade. Pô, vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma semana. Isso me importa pouco, nesse sentido, quando eu falo isso. O que eu posso falar para vocês é que essa conexão é uma conexão que ela merece dar certo. A gente vai fazer de tudo para ajudar o Vasco. Da minha, você fala, mas tem que trabalhar o dia inteiro aqui. Eu trabalho, sem comer, eu trabalho para ajudar o Vasco. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para ajudar o Vasco e para ajudar o Pedrinho. Diniz, boa tarde. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Bem-vindo de volta. Eu particularmente aprecio bastante a maneira como você vê o futebol, mas também o futebolista, o jogador, quer dizer, entender que, antes de mais nada, é uma pessoa como outra qualquer. Muitas vezes o torcedor pega no pé, fala, pô, o cara ganha milhões, tem isso, tem aquilo, mas é uma pessoa com 2 olhos, um nariz, uma boca, que nem qualquer um de nós. E sei que isso já foi mencionado, mas o que eu queria te perguntar é no seguinte sentido, outra vez falando em relação emocional. Você certamente viu o jogo contra o Vitória, você só começou a trabalhar oficialmente depois disso, mas a equipe realmente demonstrou, e o próprio Felipe falou isso, que sentiu o time abalado emocionalmente e que acreditava que e confiava e confia que a sua chegada ajudaria também nesse aspecto. O quanto que você, tendo essa leitura de futebol e dessa relação com o jogador, o quanto que você acredita que isso vai surtir efeito dentro da equipe, e o que você pôde sentir nesses primeiros contatos em relação aos motivos até de haver esse abalo emocional, visto que no jogo contra o Vitória era uma situação teoricamente favorável e o time mesmo assim não conseguiu sustentar o resultado. Obrigado. Eu acho que é difícil você responder de maneira prática uma pergunta como essa. A gente quer responder, mas não é uma coisa difícil. Mas é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. De uma certa forma, num grau menor, o que aconteceu contra o Vitória também aconteceu contra o Lanús, depois que a gente tomou o gol. Então é uma coisa que tem acontecido, mas eu acho que do Vitória para o Lanús teve, nesse aspecto anímico, bastante coisa positiva. Então é um processo, a gente tem que melhorar e aprender rápido com isso. Eu espero que agora, contra o Fortaleza, a gente consiga responder muito bem, ou talvez nem responder, né, que a gente não consiga não tomar o gol. Aí um dia, mas se tomar ou quando tomar, a gente melhorar o time em vez de piorar, porque é uma capacidade que a gente precisa ter de reagir. Aí eu acho que o time consegue melhorar nesse sentido. Tudo bem, Diniz, um prazer trabalhar com você novamente. Sua última pergunta, ou seja, acho que já passou praticamente... Faltam 2? Tá. Sou quase a última, então. E a minha pergunta para você já tinha um pouco a ver sobre o que você falou anteriormente do Pedrinho. Assim. Eu acho que se você não falasse absolutamente nada do que você falou, eu imaginaria que o discurso fosse esse, pelo que a gente conhece sobre você. E aí, assim, você tinha uma imagem do Pedrinho, mas você não conhece ele de uma forma mais próxima. Você não sabe até que ponto ele poderia te dar essa garantia de tempo de trabalho que você acha que é fundamental para você conseguir desempenhar como você normalmente desempenha, e isso só no dia a dia. E aí, vendo um pouco os dois lados, a minha sensação, você falou já aqui várias vezes de situações humanas, de relações humanas, é quase que uma coisa que tem muito a ver com você, que é de coragem e que é de acreditar nas pessoas e que é confiar naquilo que você vê nas pessoas em relação a essa diretoria, assim, e que talvez esse tenha sido o pilar fundamental para que o Vasco fosse a sua prioridade, para que em algum momento você falasse, não quero ouvir ninguém, eu quero conversar com o Vasco e quero seguir com o Vasco. Eu queria que você falasse até que ponto foi esse ponto sobrenatural, essa coisa humana, essa coisa de você acreditar, que fez com que você
quisesse estar aqui, que fez com que você fizesse fazer essa escolha, entendendo que trabalhar junto com essa diretoria poderia ter sucesso diante daquilo que você acredita? Não, isso a tua leitura é perfeita. Muito boa sorte aí. Tem alguns elementos, né, que eu falei já e vou repetir. O Vasco é uma coisa que eu tenho, de alguma forma, uma conexão que eu queria vir. E quando eu passei aqui a outra vez, as coisas no campo parecia que ia e acabou não indo. E não foi justamente quando a torcida foi para o estádio, porque jogar com a torcida do Vasco é muito bom para quem gosta de ser do tamanho do Vasco. Se você não for do tamanho do Vasco, a torcida ela te engole também. Então, assim, de quem joga tem que gostar da torcida do campo, dessa loucura que é. Nós fomos para São Luís uma vez na Série B, tinha 4.000 pessoas, 3 horas da manhã. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Para mim é coisa inédita. Então, uma torcida extremamente solidária que vai junto com o time. Então, esse é um elemento muito forte para eu vir. A maneira como a maioria das pessoas aqui, como eu disse, eu conheço e gosto das pessoas, acho que elas trabalham super bem. E o fato aí do Pedrinho estar como presidente e junto com o Felipe era uma coisa que, porque não adiantava ter isso e ter uma pessoa que não tem conexão comigo. Aí, com essa conexão que eu sinto que eu tenho com eles, certamente era o lugar que eu tinha vontade de vir e eu me esforcei para que essa coisa acontecesse e eu viesse para o Vasco. Então eu vim porque eu quis e quis muito vir para cá. Não foi uma coisa assim, quis bastante vir trabalhar no Vasco de novo e, de fato, espero e confio que as coisas vão andar muito bem. Boa tarde, Diniz. Seja bem-vindo, boa sorte no trabalho. Carlos Berbert, dos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. Queria saber se, no seu planejamento, se você vai priorizar alguma competição no caso. Porque o Vasco, no início da temporada e grande parte, né, do que rolou até aqui, o Vasco deu uma certa priorizada na Sul-Americana e tal, e até preservou alguns jogadores por conta do desgaste físico da maratona que vem tendo. E aí, infelizmente, por conta dos tropeços e tal, acabou caindo para a 3ª colocação no grupo e, claro, ainda pode avançar na 2ª colocação. E aí queria saber de você, se, no seu caso, você tem um planejamento de continuar, teoricamente, priorizando a Sul-Americana ou se você vai dar um foco maior, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que também está numa situação incômoda, está na zona de rebaixamento. Obrigado. Não, em princípio, não vou priorizar o próximo jogo. Tá? Vou priorizar o Fortaleza e depois o Operário e assim por diante. Se em algum momento a gente achar que tem que priorizar alguma competição, a gente vai priorizar. Mas o momento agora não é de priorizar nada, é priorizar o jogo seguinte. Obrigado, Fernando Diniz. Boa tarde, pessoal.